o governo resolveu usar a tal lei da reciprocidade para responder ao tarifaço do Trump, o que, sinceramente, é a barata tentando bater no chinelo. E a Globo News tá em pânico. Daqui a pouco eu te mostro a repórter praticamente apertando o botão vermelho da bomba nuclear. Mas antes vamos falar de quem resolveu assumir a diplomacia brasileira. A primeira-dama. O presidente tinha acabado de ser questionado sobre as tarifas, mas quem tomou a frente foi ela. Sim, a Janja. Saiu disparando. Chamou a direita de vira-lata. Não foi um escorregão. Foi com gosto, com ênfase. E depois ainda mandou essa. Eu tô falando com os bolsonaristas, não com jornalistas. Tchau. Presidente. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Contra o Brasil. Em nota, a assessoria de imprensa da primeira-dama disse: a frase dita pela primeira-dama Janja Lula da Silva não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E a assessoria ainda continua que a frase dita pela primeira-dama se refere aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Se ela estava falando com bolsonaristas, ela estava falando com mais de 60 milhões de brasileiros, que darão o troco em 2026 se isso aqui não se tornar uma Venezuela antes. O deputado Sóstenes Cavalcante rebateu as críticas do PT sobre a culpa das tarifas com caráter de sanções serem da direita. Pelo contrário, joga a culpa no real culpado e, claro, Lindbergh Faria entra em defesa do indefensável e fala na lei de reciprocidade e que o governo é cauteloso. Não é o que Lula demonstrou numa entrevista concedida ao Jornal Nacional na noite de ontem. Crítica direta à carta de Trump, chamando de inaceitável e reforçando que o Brasil não aceitará desaforo, disse Lula. Dizem que o governo é tão democrático, tão habilidoso, sabe usar a diplomacia, que resolve o problema. Nós, brasileiros, não queremos ser taxados. Agora o governo tem 21 dias para negociar. A taxação só começa em 1º de agosto. Eu quero ver a capacidade do governo. E não estou subestimando a capacidade, não. Acho que eles têm que resolver o problema mesmo, para isso ganhar a eleição. Agora, querer colocar a culpa nos outros, procurem outro para colocar a culpa ou assumam suas próprias culpas. Este é o primeiro recado que eu gostaria de dizer. E não venham querer dizer que nós fizemos voto de louvor por causa da taxação que aconteceu ontem, que o voto de louvor foi votado antes disso e por um outro motivo. É uma chantagem, é um ataque a uma instituição brasileira, é um ataque ao Brasil, é um ataque à democracia, ao Supremo Tribunal Federal. Então não tem como não haver nenhum tipo de decisão do governo do presidente Lula. O que eu sei é que o governo, sempre muito cauteloso, vai estudar. Nós temos uma lei de reciprocidade, vai estudar o que fazer. Essa é uma discussão que está acontecendo agora, está envolvendo o Itamaraty, envolve o Ministério do Vice-Presidente Alckmin, de Desenvolvimento Econômico, e o governo vai agir sempre com a cautela necessária, mas com a firmeza. Usar essa lei de reciprocidade econômica é como apertar o botão da bomba atômica numa guerra. Quer dizer, você vai comprar uma briga, especialmente se tratando de Donald Trump. A Miriam Leitão entrou no ar dizendo que a medida do Trump foi péssima, politicamente e economicamente. Mas a culpa, segundo ela, é da direita. E aí vem o auge. Tudo vai aumentar no supermercado. Mas entenda como isso é bom. Uma medida ruim politicamente e péssima do ponto de vista econômico. Porque politicamente não tem nenhuma vantagem, né? Politicamente fica claro que quem pediu que o Brasil fosse punido, né, foi o grupo da direita, o grupo ligado a Jair Bolsonaro. Então isso afeta diretamente a direita, né? E para ele, para Trump, essa medida, e eu vou detalhar depois conversando na parte econômica, afeta a economia, afeta o preço no supermercado. Tem coisas que vão ir diretamente ao bolso. Uma das pessoas com quem eu conversei foi José Roberto Mendonça de Barros. Ele falou assim, é uma burrice econômica, é 100%
política essa decisão. E a maneira como foi tomada é completamente inédito nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu já vi e acompanhei momentos de tensão há muito tempo, desde os anos 70, quando, por exemplo, o Brasil rompeu o acordo militar que tinha com os Estados Unidos. Teve crise, teve problemas, nada nessa dimensão e nada dessa forma, né? Não se toma uma decisão econômica alegando um motivo ideológico completamente estapafúrdio. E não se acusa uma democracia de não ser uma democracia. O Brasil é claramente uma democracia, o mundo sabe disso. Então, foi um erro político grande, Marina. Que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu voltar, eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Somos contra taxações. Não queiram colocar na conta de um partido que, na sua essência, tem o liberalismo econômico como base fundamental, o que é culpa do atual governo. Agora, vamos ao fato. Quem é o responsável pela taxação americana ao Brasil? É o governo. O governo que só se solidariza e anda de mãos dadas com países de ditaduras, como Venezuela, Cuba. Quando existe um conflito no Oriente Médio, ele decide ficar inicialmente do lado do Hamas contra Israel, o único país democrático do Oriente Médio. Quando o conflito aumenta, o governo fica do lado do Irã, condenando Israel. Então, quem procurou esses conflitos todos com os Estados Unidos não foi o nosso partido, foi o governo. Ontem, Bolsonaro postou: essa medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. E enquanto isso, Guga Chakra, que não perde uma chance de defender o indefensável, deixou escapar a verdade. Disse que essas taxas impostas pelos Estados Unidos são, na prática, sanções, e mais, que só são aplicadas a ditaduras. Agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro postou um texto nas redes sociais, e essa é a primeira mensagem direta que ele faz, desde que o presidente americano Donald Trump anunciou a taxação de 50% aos produtos do Brasil. Ele fala o seguinte, nota do ex-presidente Jair Bolsonaro: recebi com um senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado democrático de direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob meu governo. A caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim, é contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência, de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil. A questão é que não é exatamente tarifa que o Trump impôs ao Brasil, na prática é sanção. O que ele fez foi sanção. Tarifa é o que ele vai aplicar ao Japão, Coreia do Sul, mesmo a China, Canadá, são questões comerciais. Envolve uma política protecionista dele, ou até uma tentativa de punir o outro país, mas por questões ligadas aos interesses americanos. Na questão brasileira, as tarifas brasileiras têm um texto de sanção. Se o presidente Bolsonaro não puder disputar a eleição, enfim, se não acabarem com esse processo contra ele no Supremo Tribunal Federal, haverá as tarifas. Isso é literalmente um formato de sanção. É dessa forma que os Estados Unidos agem, por exemplo, ao impor sanções ao Irã.
na questão nuclear, que é algo dentro do Irã ali que incomoda os Estados Unidos, e daí você aplica sanção. Então é algo diferente e que diminui a margem de manobra para negociações. Se é só no âmbito comercial, aí a gente já sabe como o Trump funciona, o esquema dele de negociações, passam semanas, ele acaba cedendo de alguma forma. Dessa vez é distinto porque existe esse componente político interno do Brasil. Não é uma questão política Estados Unidos versus Brasil, é interno dentro do sistema democrático brasileiro. Tá? Apenas um pequeno trecho da entrevista do Lula ao Jornal Nacional de ontem, 10 de julho, onde ele mente, desafia o Trump e dá sinais de querer uma guerra com os Estados Unidos. No fim, ainda convoca os empresários brasileiros a buscarem outros mercados. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta que há algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidente argentina com autorização da justiça argentina. Eu só fui lá porque a justiça argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. O poder judiciário é um poder autônomo, como é o legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. Estaria sendo julgado, e se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona a lei para todo no mundo. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Esse ataque americano às exportações brasileiras levantou preocupações enormes nas empresas exportadoras. Que papel o senhor espera que esses setores empresariais desempenhem na formulação de uma resposta do governo aos Estados Unidos? Olha, o que é que eu pretendo fazer? Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos. Sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, sabe, a Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente do outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Alguém ainda tem dúvida de que o projeto é esse mesmo? Isolar o Brasil cada vez mais e alinhar o país ao eixo do mal? Prestaram atenção quando ele disse que aqui tem lei? Disse que, se o Trump estivesse aqui, estaria preso. Mas se aqui tivesse mesmo lei, quem estaria preso era ele. Comenta aqui embaixo o que você acha. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Fiquem com Deus e até a próxima!